tem várias formas da digitalização mudar o comportamento e o mundo dos negócios. Um deles, obviamente, é o surgimento de várias frentes, tanto de produtos quanto de serviços, decorrentes das possibilidades que a digitalização provoca, né? Tanto na forma de, por exemplo, produção de conhecimento, geração de informação, quanto também na forma de gerar diversos serviços e produtos que levam ao deslocamento entre espaço e tempo, né? Você não precisa mais, com a digitalização, estar no mesmo espaço e tempo para realizar dinâmicas de produto e serviço, quanto também, obviamente, na geração de produtos e serviços, com geração de informação, com geração de novas experiências de serviços e tudo mais. Mas tem o segundo aspecto de mudança da digitalização. É na própria dinâmica dos negócios. As empresas do mundo digitalizado tendem a ser mais leves, elas tendem a ter uma estrutura em que grande parte das coisas que eram realizadas antes por grandes quadros se torna cada vez mais leve, sendo possibilitada por grupos muito enxutos, com aplicativos e processos de automatização, fazendo com que várias dinâmicas, cadeias que eram necessárias numa empresa sejam suprimidas. Isso vai gerar, obviamente, empresas com grandes possibilidades de produtividade, com quadro enxuto. E, obviamente, isso também vai levar a problemas graves no futuro de aumento do desemprego. E isso vai se tornar uma questão social que os países, conforme forem passando pela automatização e pela digitalização, vão ter que lidar. Esse processo de hiperdigitalização do mundo, digitalização das atividades, do humano, vão levar, primeiro, a novas possibilidades de empresas e negócios que não necessitem de grande escalabilidade, né? Porque se a gente tem empresas mais enxutas e produtos que podem ser oferecidos e que boa parte do custo de produção é reduzido, você tem possibilidades de ter empresas que ofereçam serviços com uma customização bastante considerável, com nichos de mercado muito reduzidos, onde não é necessário escalar para que ela seja rentável, né? Então, a primeira vantagem da digitalização é isso. Empresas que podem entrar em ramos que antes não eram rentáveis, porque precisariam de uma grande escalabilidade, e se tornam rentáveis por causa da baixo custo e da facilidade do processo de produção. Um exemplo, só para trazer é das editoras. Antigamente, para ser uma editora, teria que ser um maquinário muito grande, teria que ter um processo de produção de livros na casa de milhares de exemplares, e hoje em dia você tem um processo de produção em que uma editora pode ser muito pequena, com uma atividade que uma boa parte da produção é terceirizada, e também uma boa parte da atividade pode ser feita com uma empresa muito enxutazinha, fornecendo serviços de alta qualidade para o seu cliente. Se, por um lado, empresas podem ser altamente rentáveis, com baixa escalabilidade, por outro lado, a gente também tem o fato de que uma boa parte de serviços e produtos, principalmente serviços, sobretudo os materiais, se tornam gratuitos ou de baixíssimo custo, baixíssima possibilidade de geração de renda. Isso reconfigura completamente a atividade intelectual, a atividade educacional, a atividade de jornalismo, de geração de informação, de consultoria. E isso também é um problema sério, porque trabalhos altamente profissionalizados começam a se descobrir como também altamente vulneráveis à falta de renda e à precarização. A última questão em relação à acessibilidade é essa questão da disparidade que existe entre quem vai ter acesso à informação, por ter não somente equipamentos, mas também um certo letramento digital. Então, quanto mais você tiver uma concentração da capacidade de manuseio do mundo digital, você mais vai ter disparidade entre quem tem acesso a informações de altíssima qualidade, porque tem o hardware e também tem o conhecimento para acessar, e outras pessoas que não têm os dispositivos, ou quando tem, é difícil mantê-los atualizados, dada a grande frente de avanço tecnológico, e até mesmo quando tem esses dispositivos, falta letramento, né? Letramento digital. O que é um passo ainda mais complicado? Essas novas gerações também vão ter que cada vez mais conhecer de linguagem de programação. E nessa questão de conhecer linguagem de programação e conseguir ter o domínio do uso das tecnologias, não somente como usuário, mas também como produtor, nesse ponto,
pode haver uma disparidade social enorme, ainda mais em países como o Brasil, com uma baixa qualificação de mão de obra e um baixo nível educacional ainda. O mais provável é que haja o tempo todo certas hibridizações, certas combinações entre o mundo físico e o mundo digital. É claro, como a gente discutiu, né, essas transformações, passando por um metaverso, essas experiências de realidade não somente ampliada, mas realidade completamente virtualizada, elas tendem a aumentar. Mas o ponto é, será que o ser humano vai conseguir, vai querer e vai considerar desejável, como uma forma de vida adequada, uma forma de vida satisfatória, virtualizar completamente as suas formas de vida, virtualizar completamente sua relação com os outros seres humanos? Será que não existe também um limiar aí em que essa digitalização, quando começa a suprimir as relações físicas, a experiência física, os próprios seres humanos não vão construir barreiras para isso? Eu acho mais provável. Eu acho que uma parte da experiência humana vai se tornando cada vez mais digital, mas também existe uma demanda muito grande do ser humano pela relação física, pela sensoriedade, pelas relações de contato afetivo e físico, e eu acho muito difícil que haja uma supressão completa do físico em relação ao digital. Tecnologia, ela pode ser compreendida como a extensão do nosso corpo humano e de nossas capacidades. E também uma certa exteriorização, né? A escada estende nossas pernas, uma vara estende os nossos braços, né? Você tem um processo, a tecnologia estende aquilo que está no corpo humano para fora e potencializa a nossa ação. A novidade das novas tecnologias é que elas estendem as nossas capacidades psíquicas. Elas têm nossa imaginação, nosso raciocínio, elas têm nossa memória, né? E isso aumenta muitas possibilidades de ação, de conhecimento, né? Só que essa extensão, que também é uma exteriorização, pode levar a problemas éticos muito sérios, né? A memória, se ela chega a ser externalizada de tal forma em um aplicativo ou numa ferramenta de busca como o Google, o que será do ser humano sem capacidade de memória ou com uma memória atrofiada? Se a gente tem a nossa capacidade de imaginação exteriorizada em tecnologias de realidade ampliada, de realidade virtual, se a gente reduz a nossa capacidade de poesia, nossa capacidade de escrita, a uma capacidade de criação por algoritmos altamente sofisticados, começa a fazer poesias, artes e começa a pensar por nós mesmos, né? O que será de nós? O segundo ponto principal, que eu acho que é importante se levar, é a questão como que essas ferramentas podem ser utilizadas para explorar, para controlar e para adaptar, manipular seres humanos, né? Isso é um outro dilema ético que vai estar o tempo todo presente. Até porque aquilo que a gente exterioriza também, de certa forma, pode ser inscrito no nosso corpo. É a possibilidade de você ter dispositivos que são internalizados no nosso corpo, seja na superfície da nossa pele, seja sob a nossa pele, no nosso cérebro, seja lá onde for, que comece a ser possível controlar o que pensamos, o que fazemos, gerando informação o tempo todo do nosso corpo para uma central de controle. Então, essas questões também vão levar a problemas éticos muito grandes que diz respeito à privacidade, diz respeito às liberdades e às autonomias. Essas tecnologias, elas hoje em dia possibilitam que haja uma ampliação muito grande da capacidade de conhecimento. E conhecimento pode ser usado para fins bons, humanos, liberdade, justiça, fraternidade, e também para fins maus, né? Onde uma vinculação entre poderes políticos e poderes econômicos, as pessoas não somente podem estar atrofiadas na sua humanidade, mas também podem se tornar escravas. Novas formas de escravidão podem surgir, né? Podemos facilmente virar ratinhos de laboratórios de inteligências altamente sofisticadas, onde seres humanos ou certos grupos fazem uso disso. As tecnologias, elas podem tanto replicar, quanto incrementar, quanto romper a vida tal como conhecemos. Como eu já falei reiteradas vezes, é comum da gente pensar de uma forma escatológica, ou seja, pensar a ideia de uma tecnologia que vai fazer com que a gente ultrapasse a nossa própria espécie,
como dizem as ideologias transhumanistas, ou a ideia de que nós podemos utilizar as tecnologias para resolver todos os problemas da Terra, como se propõem as geoengenharias, né? Ou toda aquela discussão sobre singularidade tecnológica, onde seria possível que as tecnologias, aumentando grandemente a sua potencialidade, fossem superar os seres humanos. Aí nós temos aqueles cenários tenebrosos de robôs que se tornam autorreplicáveis, humanizados, que nos dominam. Essas concepções de uma tecnologia como rompendo, como sendo disruptiva em relação à vida como tal como conhecemos, são possibilidades existentes, tá? Em vários domínios, né? A biotecnologia, por exemplo, ela pode levar a possibilidades de manipulação genética que devem ser interditadas, porque elas podem levar a uma ruptura na espécie humana, onde a atuação direta de manipulação de genoma humano pode fazer com que, numa sociedade de divisão de classes, certos grupos tenham criações completamente artificiais de seres humanos turbinados, enquanto que outras classes, digamos, estariam reduzidas à procriação natural, aleatória. E isso pode levar a uma ruptura na espécie humana, entre seres humanos altamente turbinados tecnologicamente e seres humanos atrofiados, mas, na verdade, meramente humanos, que não estariam turbinados por uso de tecnologia. Isso é um exemplo de ruptura que seria completamente única na história da espécie. Há outras rupturas, né? Há a possibilidade de haver uma ruptura do ponto de vista da capacidade do ser humano de conhecer as coisas. É quando a gente vê essas tecnologias que estão avançando muito no campo da inteligência artificial. Isso também pode ser uma ruptura muito grande quando esse tipo de tecnologias, que tem a capacidade de lidar com alto nível de dados, identificando padrões e também atuando, influenciando a ação das pessoas, de que se tenha uma concentração dessas tecnologias sob poderes corporativos e políticos, em que haja efetivamente uma ruptura na forma que a gente conhece o governo dos humanos, como é que a gente conhece a democracia que a gente vive. Pode haver uma ruptura bem drástica e catastrófica. Mas, para além dessas visões de ruptura, né, há também visões de apenas ampliação de problemas que estão na nossa sociedade, né, ou de dinâmicas da nossa sociedade. Pode-se ver apenas o incremento do que já há. É o mais esperável, digamos assim, né, porque todo avanço tecnológico traz implicações éticas e também traz regulações legais. Se a gente mantém as nossas democracias vivas, existentes, tendo por base os direitos humanos, tendo por base processos de participação política, processos de deliberação, se as democracias estão vivas, elas vão saber, né, em uma certa medida, lidar com esses problemas éticos, né? Lidar com esses riscos das tecnologias trazerem algo de muito ruim para a nossa sociedade de forma disruptiva. Cada vez mais nós teremos experiências de relação social, de relação humana, em que a mediação não é mais o face a face. E a forma como a gente se relaciona está o tempo todo mediado por essas tecnologias, por esses meios digitais, né? Mas não é só isso. A gente também vai ver cada vez mais a nossa presença dupla em meios virtuais, né? Esse processo de duplicação da realidade em meios virtuais, tá, pode levar a rupturas na forma como nós conhecemos os seres humanos, onde cada vez mais estaremos vivendo num outro local, num espaço virtual, e cada vez menos num espaço físico. Isso é uma possibilidade disruptiva, tá? Mas isso também, possivelmente, vai ser apenas uma duplicação do que a gente está acostumado a fazer na nossa vida, né? Vejam só como é que jogos rapidamente, jogos virtuais rapidamente começam a replicar aquilo que a gente já está acostumado a viver na nossa sociedade, né? Hábitos de consumo, hábitos de relação com o outro, isso rapidamente é replicado, né? E, mais uma vez, para terminar a minha reflexão, essas possibilidades de ruptura nas formas de relações humanas, eu também tenho minha dúvida se isso vai acontecer se a gente mantiver algo
que é próprio da nossa natureza, né? Que é esse apelo à interação face a face. A pandemia mostra que as tecnologias digitais têm muitos potenciais, né? E que estão vindo aí para digitalizar bastante nossas relações, mas também a gente percebe que o ser humano é carente de relações humanas. Então, mais uma vez, essas potencialidades de digitalização normalmente param também nas demandas humanas de face a face, de cuidado, de afeto, de relações. Então, até mesmo no âmbito da virtualização das relações humanas, da digitalização, eu tenho minhas dúvidas se vai haver uma ruptura. Provavelmente vai ser incrementação. Incrementação e duplicação da nossa realidade e uma certa forma de acoplamento e de proporção entre uma coisa e outra. Talvez a virtualização se torne maior do que o mundo físico, mas substituir, duvido.